Antigamente, uma arte, hoje, um software. Independentemente de como é feito, o retrato falado é indispensável na hora de capturar bandidos. Nós estamos no Departamento de Investigações da Polícia Civil de São Paulo, DEIC, para conhecer alguns profissionais responsáveis pela arte em desenvolver os rostos de papéis. E eu estou aqui com o retratista responsável pelo retrato à mão do DEIC, o Yoshi. Eu quero saber de você, quais são os primeiros passos para você fazer um retrato falado? Bom, primeiramente é saber qual o formato do rosto e, antemão, nós temos que saber o crime que aconteceu, porque cada crime faz uma observação diferenciada. Se for um caso de estupro, o queixo para o nariz, a questão do roubo, dos olhos em si. Então tudo depende do fato que aconteceu também. Mas uma pessoa muito nervosa, que foi estuprada, por exemplo, como é que ela vai conseguir ter a capacidade de lembrar do bandido com todo o nervo que ela passa naquele momento? Bom, primeiro nós temos que tranquilizar a pessoa, mostrando que nós temos a parte de poder dar um apoio total para ela, né? Em questão de, eu preciso fazer um olho assim, temos que fazer. O nariz assim, temos que retratar conforme ela falou. E vamos ganhando a confiança da pessoa. Mostre um caso pra gente aqui que você fez o retrato falado e que foi capturado o bandido. Bom, teve um caso que seria o matador de padres. Matador de padres? Matador de padres, no interior de São Paulo. Nós fizemos. Mas o que levava esse homem a matar padres? Ele, pelo jeito, ele não foi aceito nas escolas seminaristas, né? E eu acho que é um trauma que ele trazia e fazia com que houvesse esse tipo de crime. Esse é o retrato falado dele? Isso. O retrato falado e o efetivo da solução, né? Quando que a gente percebe que realmente o retrato falado está chegando próximo, mais próximo possível do criminoso? São reações da vítima em si, né? Testemunha e vítima começam a ter uma reação na pupila, começam a transpirar, começam a ter uma série de emoções que chegam a confirmar que o caminho que nós tomamos e o retrato falado, né, chegou bem próximo. Aqui você tem outras formas de retrato. O que são esses? São detalhes que nós conseguimos fazer. Nesse caso, seria como ele aborda e, posteriormente, como ele finaliza o crime. Né? Ele tenta se fantasiar um pouco. É o artifício do bandido em si. Né? Nesse caso também teve, que seria um crime muito... que, digamos assim, a incidência é grande também de latrocínio, né? Quantos anos você trabalha com isso? Aqui, 19 anos. 19 anos? Qual que é a função, a finalidade do DEIC aqui em São Paulo? Aqui nós trabalhamos bastante com a parte específica em crimes de patrimônio. Desde roubo de carro, roubo de banco, roubo de residência, condomínios. É só envolver patrimônio que nós estamos dentro. Eu quero convidar você para fazer um retrato falado de uma pessoa que eu vou te passar, mais ou menos o briefing dela, né, o perfil dessa pessoa. Sim. E depois que eu fizer com você, eu vou fazer com o Leno lá no digital para ver se as duas têm alguma semelhança. Podemos fazer isso? Vamos. É homem ou mulher? É homem. Tá. Vamos tentar fazer ele mesmo de perfil, não? Tá. Então, tá. Ele tinha um rosto meio fino. Bem fino. Bem fino, magro, chupado? Chupado. Quantos anos ele aparenta ter? Entre 20 e 25 anos. Narigudo? Tem um nariz bastante relevante. Fino? Fino. Não muito, mas fino. Tá. Queixudo? Tem um queixo, sim. Fino? Mais ou menos, é um pouquinho queixudo. Quantos anos, mais ou menos? Uns 23. Boca grande? Boca? É. É a boca grande e tem um contorno assim, e os dentes são grandes também. Mas os dentes são grandes? São dentes brancos, grandes. São grandes os dentes, tem um sorriso expressivo. Ruga de expressão, aqui do lado.
Não tem muita, por ser muito magro, né? Às vezes tem mais uma covinha aqui, né, pela magreza, e uma pele como se fosse bem fina, né, do rosto. Formato do olho. Meio ondular. O nariz seria isso aqui, Um pouquinho mais... mais Um pouquinho maior, né? E mais pra frente, assim, para frente. mais pontudo. Talvez um pouco mais fino. Tá. Olho claro, olho escuro. Ele usa lente, né? Ele usa uma lente verde. Quantos retratos falados você faz por ano? Em média, nesse período todo, eu acho que deve ser uns 300. Você leva em média de quantas horas para cada retrato? Uns 40 minutos, meia hora. Mais ou menos isso. Qual que é a maior recompensa, eu acho, que você tem desse trabalho que você faz? Recompensa, infelizmente assim, né? Tem que pesar, porque o resultado é a prisão de um cara, mas infelizmente o que ele fez já não tem mais volta, né? Ah, mas eu acho que Então, assim, só o fato de afastar ele da sociedade vale a pena. o retrato falado é algo extremamente importante, né? Começa tudo por aqui. Chegar a nortear bem a investigação, né? Talentoso, hein, cara? Olha isso. A gente vai colocar a foto já para você. Só uma coisa antes. É verdade que quando você não passa por nenhum trauma, quando você fala de alguém para você fazer o retrato falado, é mais difícil do que quando você passa pelo processo do trauma? Sim. Por exemplo, se você faz de alguém que você conhece e que não tem nenhuma característica assim de caricatura em si, você tem como encontrar? Ou no telefone, ou você consegue falar todo dia, ou pode demorar uma semana, mas você consegue falar. Então você não grava. Então você não grava porque ou fica cômodo na cabeça. Então você sabe que aquela coisa você já sabe por onde encontrar. Já o trauma é diferente. Ele dá uma congelada. É interessante isso, né? A mente humana é incrível. Muito bacana. Agora eu vou mostrar para vocês o procurado pelo Programa em Alta, o nosso produtor. Kiyoshi manda muito bem. Aqui está, coloca a foto de Thiago Ribeiro na televisão. Exatamente. Meu, você não tem noção. É que você não está vendo a foto dele agora. Mas é igualzinho o Thiago. Coloca aqui, ó. Escreve aqui, ó. Procurado pelo Em Alta. Para não falar que é para a polícia, não pode usar o nome. Mas procurado pelo Em Alta. Procurado. Aí. Vou dar para ele de presente. Vamos conhecer o Lino, que trabalha com retrato digital. Em tempos modernos, nós não podemos deixar de falar também com retratista digital. O Lino aqui está trabalhando nesse momento. O que você está fazendo aí, Lino? Estou desenvolvendo um retrato de uma vítima, suposta vítima. Mas para ilustrar como é que é feito o digital, né? O Yoshi me falava como é que tem que ser os primeiros passos para o retrato falado à mão. E o digital é a mesma coisa? O processo de entrevista talvez seja a mesma coisa, porque assim, é separado, nós agregamos o manual com o digital. Eu trabalhava no outro setor e ele trabalhava no outro setor, no outro lugar. Então estamos agregando, mas eu acho que a entrevista basicamente é o mesmo estilo. Já teve caso, por exemplo, a pessoa esquecer, depois de 2, 3 anos voltar e daí... 2, 3 anos já é muito tempo, né? Aí já não lembra mais, mas até um ano, assim, é capaz que ela lembre ainda. Porque o fato traumático ela começa a se acalmar mais e vem a imagem da pessoa para ela. O software que você utiliza é o mesmo da Polícia Americana? É o mesmo programa. É que tem outros tipos de programa, mas é que esse aqui especificamente é o melhor que tem. O que ele desenvolve de tão habilidoso assim que... São as ferramentas, né? Esse é um lado mais técnico, é meio complicado de explicar, mas são as ferramentas, são mais fáceis de se trabalhar. Aqui, por exemplo, o que você está fazendo? Mostra pra gente aqui. Aqui eu estou montando um retrato, né? Então eu vou... depois nós vamos montar um retrato com você fazendo as referências de uma pessoa. Sim, nós vamos ter o desafio que o Yoshi acabou de fazer, chegou perto, eu quero ver se você vai ter a mesma habilidade que a dele. Então, aqui, para ilustrar mais mesmo, é uma montagem só, que eu vou... De repente a pessoa escolheu esse rosto, escolheu esse olho, então nós vamos montando esse rosto.
Por coincidência, peguei até uma figura meio parecida, a tonalidade de cor, mas não é bem assim. A tonalidade é bem diferente. Às vezes tem que trabalhar com a tonalidade da pele, trabalhar a tonalidade do olho, mudar a cor do olho, mudar a cor do cabelo, se ele é calvo, se ele é careca. Então, isso tudo é na entrevista que é feito. Lino, de onde vêm esses arquivos? São pessoas que se oferecem? Como é que funciona? Eu, por exemplo, posso ter o meu retrato falado aqui no arquivo da polícia? Não é bem assim, não vai ter o seu retrato falado. Eu posso pegar uma foto sua de frente e separar por partes. Então já vira uma referência nossa. Você não vai ser reconhecido aqui. Vai ser, eu pego a face, extraio o olho, extraio o nariz, extraio a boca, extraio o cabelo e fica no banco de dados. Então, esse banco de dados pode ser de pessoas voluntárias, como também pode ser de pessoas presas mesmo. A grande maioria são pessoas presas. Porque quando faz uma ficha de um preso que entra na delegacia, é fotografada. Então, eu já pego essa referência. Então, vamos pegar essa figura, vamos separar e colocar no banco de dados. Mas assim, por exemplo, eu posso me colocar à disposição. Posso me fotografar, eu pego meu cabelo, meu rosto, meu olho e coloco no banco de dados. Caso de repercussão nacional que o retrato digital ajudou a resolver para a polícia? De grande repercussão foi o do caso do maníaco da Cantareira, que era um estuprador, um rapaz, só que ele pegava meninos entre 9 e 12, no máximo 13 anos. Ele construiu uma casa na árvore, que era tipo uma aldeia lá na Cantareira, né? Então ele construía aquela casa e levava as crianças para lá, violentava e matava. Foi encontrada várias ossadas depois lá, né? Só que numa dessas aí, que ele pegou 3 meninos e amarrou os 3. Só que um deles, que era o mais esperto, que tinha 11 anos, foi o que eu fiz com ele o retrato. Ele conseguiu desamarrar o nó. E já tinham sido violentados já. Ele já tinha sido violentado, já tinha sido abusado dele. Então ele ia voltar para matar. Que sorte que o menino conseguiu. Sorte, muita sorte. Eu não sei se foi esperto demais. Eu acredito que ele foi esperto demais, porque o menino era muito esperto. Aí quando ele conseguiu soltar, os outros 3 soltou e fugiram. Aí teve a repercussão, foi no distrito, fez a queixa e eles trouxeram pra gente fazer o retrato. Você que atendeu as crianças? Eu que atendi. E aí? Então, depois eu vou até mostrar a figura. Eu pedi para cada um desenhar. Um deles eu ajudei até desenhar, em separado, para ver se eles estavam falando a verdade. E os 3 teve uma certa semelhança do retrato. Então, quer dizer, existia mesmo, não era fantasia de criança. Você foi percebendo nos detalhes da criança, nervosismo. Isso. Aí, quando eu vi que esse menino, que ele era o que era mais enfatizava mais a característica dele, eu falei, vou fazer com ele, com o digital, né? Dito e feito. Dito e feito, fiz. Então o termômetro principal quando o retrato está ficando bom é o choro, e ele estava chorando. Ele não admitia que estava chorando, mas eu senti ele chorando quando ele viu o retrato quase pronto. Além de retratista, tem que ser um pouco psicólogo também, né? Tem que ser psicólogo. Muito. Como você perguntou de abordagem, para fazer uma entrevista numa vítima de estupro, por exemplo. Às vezes eu sou homem, a moça vai ficar constrangida, principalmente quando é adolescente, 16 anos, 15 anos. Então tem que conversar, às vezes quer ouvir alguma música, eu escuto alguma música, eu converso sobre alguma outra coisa, até ela se acalmar. Esse caso é o que nós vamos mostrar agora. Você tem aí o retrato daqui, mostra pra gente, que foi resolvido em 2006, você estava me contando, Eu né? acho que foi em 2006. Esse aqui olha a semelhança. o retrato e o sujeito. Impressionante aqui, hein? Isso. E aqui o caso, só para finalizar esse caso, como é que foi? Daí você fez o retrato falado? Aí fez o retrato falado. Os investigadores levaram para fazer investigação lá na Cantareira. E por coincidência, uma das pessoas que eles entrevistaram lá na região era a irmã dele. A irmã dele reconheceu e falou, parece meu irmão. Ela falou, parece meu irmão. Aí foram investigar o irmão dela e realmente era ele. E aqui ele acabou confessando. Aqui é o desenho das crianças? Esse aqui é o desenho da criança, uma delas que fez. Esse aqui foi do outro que fez. E o outro, pode ver que tem muita semelhança do formato da cabeça. Então, nessa parte, eu vou até comentar do fato do Yoshi, que é a mão, né? Que ajuda muito também na parte do Yoshi, porque tem a questão do retrato semi-perfil.
que às vezes a pessoa vê ela de lado. Ah, e no computador não é No possível? computador não é possível. Por enquanto não, nós estamos em projeto, nós estamos desenvolvendo um projeto de fazer em 3D. Mas ainda, como é um projeto mais caro, né, por causa do programa, do curso, então por enquanto tem que ser feito à mão. O que impressiona é a qualidade profissional desses policiais que ajudam muito a polícia na busca, na captura, né, dos bandidos pelas ruas. A responsabilidade de se fazer o retrato falado de forma mais perfeita. Nós agora vamos fazer mais um teste, agora com o Lino, já fizemos com o Yoshi, que é passar a característica de um produtor nosso para ver se você vai conseguir chegar próximo. Você faz as perguntas e a gente vai respondendo. Tá certo, então. Vamos lá. Primeiro eu tenho que fazer uma entrevista com você que assim, a primeira coisa que a gente faz na entrevista, depois de ter feito o lado psicológico da pessoa, é puxar a memória dela. Então a gente pergunta tamanho, altura, né? Se ele é forte, se ele é magro, cor dele, se tem alguma cicatriz, olhos claros, escuros, que é para forçar a mente da pessoa a começar a lembrar mais dele ainda. Então vamos lá. E vou partir do rosto. O rosto é o seguinte. Aqui tem cabelo e formato de rosto. Eu quero que você escolha. Tanto faz se eu pegar esse rosto aqui e esse cabelo aqui. Depois eu separo e junto os dois. Desse rosto, né? Esse aqui é quase depois. Deixa separado. E essa parte frontal, é só a parte dele, o cabelo. Que se aproxime mesmo que eu corte o cabelo, tá? Vamos olhar em cima.